Olha, agora que eles estão indo para o intervalo comercial, vai dar para analisar aqui algumas coisas, né? É interessante que isso que o Boulos trouxe agora no finalzinho, sobre a quebra de sigilo, né? Que ele autorizaria ali, permitiria, enfim, fosse divulgado para que as pessoas, para provar a honestidade, né? Eu acho que é um pouco ruim porque já existe uma declaração de bens que é feita para a Justiça Eleitoral. O Nunes declarou 4,8 milhões, né? Declarou trator agrícola de 175 mil, imóveis, apartamentos, sobrado, imóvel rural na Zona Sul de São Paulo, terreno, 6 pedaços de terra em Parelheiros, na Zona Sul, mar em Campinas, uma fazenda em Três Marias, Minas Gerais, 694 mil, investimentos em aplicações, ações, consórcios e cotas e quinhões de capital, 3,1 milhões. Então, ele teve, com relação a 2020, o ano em que o Ricardo Nunes foi eleito, uma, um crescimento de 0,1%. Essa é uma reportagem do G1, que eu estou vendo aqui sobre o que foi declarado, né, pelos candidatos para a Justiça Eleitoral, e essa é uma reportagem até sobre o primeiro turno, então tem todos os candidatos. Nós fiquei bem impressionado aqui, o Pablo Marçal, ele fez a declaração de 169,5 milhões. É muita coisa, né? É, sociedade de participação das empresas, 81 milhões, e ações e aplicações, 82 milhões. É muito dinheiro, ele era realmente mais rico. E aí, no caso do Guilherme Boulos, deixe-me ver aqui qual que é o dele, 199,5 mil. Ele declarou o Celta dele, modelo 2009-2010, por 15 mil. Um imóvel, 50% de uma casa na Zona Sul, e no terreno onde ela está localizada, por 171 mil, e aplicação de 12 mil reais. Então, assim, a gente já sabe. Agora ele está querendo trazer aí um sensacionalismo até para a própria disputa, né? Em relação à declaração apresentada em 2022, quando Boulos foi eleito deputado, o patrimônio do candidato cresceu 8,4 vezes. O valor do imóvel que foi adquirido no período correspondente quase integralmente a diferença nas quantias declaradas. Então, o Guilherme Boulos, ele fala do Ricardo Nunes, que teve 0,1% de crescimento no patrimônio da última eleição para essa, e ele cresceu aí 8,4 vezes o seu patrimônio. Então, quem é que tem que se preocupar em divulgar dados aí com relação a. Porque o cara era prefeito, ele é deputado, né? De 2022 para cá, ele foi eleito, 2022. Então, assim, Guilherme Boulos, ele. Enfim, não deveria mexer nesse vespeiro. Eu acho que esse primeiro bloco ele foi muito pobre. Aqui o pessoal está acompanhando ali as impressões da sala Google sobre educação infantil, que também é um assunto muito interessante, né? Sobre as creches. Eles falaram só sobre a denúncia lá do consórcio que teria, do consórcio das propinas, que estaria envolvida aí a prefeitura com relação às creches, e que o Ricardo Nunes conseguiu zerar a fila. A dona de casa, a mãe, ela quer saber se o filho vai estar na creche. Ela vai saber se ela vai poder trabalhar e deixar a criança ali com alguém, né? Até porque as mães muitas vezes elas não só trabalham, mas elas também podem estudar enquanto a criança está na creche. Então é um assunto super importante, sensível à mulher, à dona de casa, certamente, à mãe, que o Ricardo Nunes acaba impactando aí com o trabalho dele de zerar a fila das creches. Foi o que, inclusive, em grandes partes de São Paulo, acabou sendo ali uma vitória cachapante do prefeito, do atual prefeito Ricardo Nunes, mas infelizmente foi um debate muito pobre no primeiro bloco, porque eles falaram muito claro, não desmerecendo aí a importância do assunto, né, com mais de 300 mil pessoas ainda sem energia, como eu relatei aí no começo do vídeo, pessoas que tiveram que improvisar com meios aí para poder continuar mantendo aparelhos que ligam parentes à vida,
é realmente muito grave, é lamentável. Mas as ações propositivas para poder resolver o problema, elas praticamente não existiram. O Nunes falou muito pouco sobre essa Secretaria Especial de Mudanças Climáticas, que poderiam apresentar até um pouco mais de resultado, né? Eles falaram muito sobre podas de árvore. Aí o Nunes falou: ah, o seu ministro falou lá para o, o Boulos com relação ao ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, né, que estaria pensando aí em rever o contrato da Enel, e o Alexandre Silveira, que rodou aí no debate o nome dele, com relação à indicação que foi feita durante o governo do Bolsonaro, aí até falaram que o presidente ficaria meio que impedido. O Boulos quer livrar tanto a cara do Lula dentro da responsabilidade que compete a um presidente, que até acaba ficando feio, porque como um cara que assumiu uma posição de gestão, algo que ele nunca fez na vida, né? Nunca cuidou de nada, nunca fez gestão de nada, exceto atuar nos movimentos sociais, como nesse caso aí, como um invasor lá do MTST. O Boulos não sabe muito bem como é que funciona isso, mas ele deveria orientar um pouco mais o presidente Lula. Agora o segundo bloco foi das perguntas dos jornalistas. Olha, é cansativo essa eleição que não acaba, porque, infelizmente, a cidade de São Paulo ela tem o maior orçamento agora da história, mas que tem um caminho muito complicado para trilhar, porque esses ataques, essa falta de proposta e de firmeza no que diz respeito não à agressividade, mas na liderança dessas figuras políticas, é o que tem feito assim tornar muito desanimador pensar nas perspectivas futuras da maior cidade da América Latina, uma cidade com problemas complexos, semelhantes a um país com 12 milhões de habitantes, 123 bilhões de orçamento para o ano que vem, será gerido por um dos dois, ou pelo Ricardo ou pelo Guilherme. E aí, quando você vê no primeiro bloco, eles ficaram muito focados na Enel e nas podas, nesse segundo já foi mais uma questão de ataques. O Boulos ele vai muito mais para cima na parte bélica. No X, durante o intervalo, durante o debate, eu fui acompanhando ali as postagens, as pessoas comentando, percebe-se muito as pessoas. Eu percebo que os votos do Boulos estão muito na internet, é muito interessante. Assim como o Boulos tem uma força na internet comparado ao Ricardo, o Marçal tinha comparado aos dois. Então, o Boulos, ele, depois do Marçal, ele era o mais ativo em redes sociais e que tinha mais engajamento, mais popularidade digital. Bom, no X, durante o intervalo, as pessoas falavam muito, o Boulos humilhou o Nunes, falou um monte de verdades na cara dele, lavou a alma do paulistano, uma série de coisas. O pessoal tem gostado aí, parece, desse posicionamento mais firme do Boulos. Mas nesse segundo turno, abordagem sobre a população de rua, como até falei durante o comentário ali, durante a fala dos candidatos, o que leva um morador de rua a viver nessa situação, às vezes não é o desemprego, mas outras questões mentais, uma falta de estrutura familiar, né? Enfim, diversas questões que inclusive a cultura tem a ver, né? A família tem tido diversos comportamentos hoje, comparado ao que se tinha antes, e que de alguma forma deturparam diversas relações, né? Hoje não se tem muita comunicação, muito contato, um relacionamento forte entre membros da família, a autoridade dos pais sobre os filhos, né? Enfim, uma série de coisas que podem culminar nos vícios nas drogas, né? Na evasão escolar, na ida para as ruas, né? Então, o prefeito Ricardo Nunes ele traz aí sobre os trabalhos que foram feitos. No passado, o PT, com o Fernando Haddad, fez de braços abertos para olhar por essa população. Foi ruim, porque parece que eles estavam financiando ali o consumo de drogas, né? Porque ele dava ali uma remuneração diária para o usuário de crack para ele limpar a rua, fazer determinados serviços de zeladoria dentro da própria Cracolândia, enfim. É interessante do ponto de vista que economiza, que não gasta com iniciativa privada e acaba
transferindo ali para o mais vulnerável, mas quem é esse mais vulnerável? Ele é um craqueiro, né? Enfim, pelo visto aí vai voltar o debate já já. Achei assim a presença da plateia muito ruim novamente, não deveria ter plateia. Acho que o desenvolver dos debates na parte de rigidez comportamental dentro do primeiro turno, até chegando no último da Globo, foi muito bom. Trouxe uma novidade, né, por conta do tom belicoso que foi posto ali pelo Pablo Marçal, inclusive, mas nesse aí a falta de educação dos assessores dos dois lados, o desrespeito com o telespectador, com o eleitor dos dois lados, isso é muito ruim. Falaram aí sobre rodízio de motoristas de aplicativo, precisa saber como é que isso vai ser controlado na prática, aonde que a gente poderia conferir melhor, porque imagina, todo mundo poderia colocar ali um cadastro para ser motorista de aplicativo e se beneficiar aí da benesse do rodízio. Bem legal, né? Eu acho que a dinâmica do debate da Band foi bem interessante mesmo. Eles trouxeram aí algo diferente do que tradicionalmente faziam, porque esse banco de tempo é algo inovador e que fez muito sentido lá no debate da Folha e do UOL no primeiro turno, onde o Pablo Marçal acabou levando uma vantagem, onde os segundos finais foram determinantes até mesmo para atacar um adversário, né? Como a gente pôde observar. Entendemos que todos esses blocos eles tiveram uma ausência propositiva. A cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade que teve aí diversas transformações nos últimos anos, né? Uma densidade populacional, uma diversidade também dentro da população e uma distribuição, uma desigualdade muito grande. Então, são diversos desafios que o próximo prefeito vai ter de enfrentar, mas com dinheiro no caixa, com orçamento, com dívidas renegociadas. Mas uma cidade que enfrenta agora, por exemplo, esse problema da Enel, do fornecimento de energia, que beira o absurdo, considerando aí a pujança da cidade de São Paulo, né? O debate teve muita agressividade por parte do Guilherme Boulos, que parece que foi aprovada na internet, nas redes sociais. O que eu pude observar durante o tempo que eles estavam falando dentro do X é que as pessoas estavam gostando daquilo. Então, ver o Ricardo Nunes, segundo os internautas ali, os comentaristas, né, sendo desnudado, isso pareceu interessante para as pessoas que estavam ali comentando, né, como se o Ricardo Nunes tivesse a única responsabilidade desse caos que aconteceu na cidade de São Paulo. Vale lembrar que sim, a poda de árvore, o serviço do 156, que tem a ver com a zeladoria urbana, com o atendimento da prefeitura, e a denúncia que a prefeitura teria ali negado uma poda de árvore que depois causou um acidente, enfim, teve 7 pessoas mortas, inclusive, né, dentro de toda essa tragédia, ventos de 110 quilômetros por hora, uma chuva com menos de uma hora, como disse Guilherme Boulos, mas que trouxe consequências muito grandes. Aí existem pessoas que estão sem energia até agora, que não puderam acompanhar o debate. Então, acho que todo esse enfoque que foi dado para a questão da Enel é importante, mas que justiça seja feita. O Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, presidente Lula, presidente da República, eles também têm responsabilidade como dentro de toda a gestão, né, que rege nosso país, para dentro das suas competências, obviamente, né, fazer algo, entrar no regime, como o Ricardo Nunes falou, né, de que seja feito o encerramento do contrato. São ações na justiça, são clientes lesados, e vale lembrar que aqui em São Paulo nós estamos com a bandeira vermelha. Então a pessoa está pagando, o consumidor, o eleitor paulistano está pagando mais caro pelo fornecimento de energia e que não tem neste momento em alguns lugares, ou que foi cessado em outros momentos. A poda de árvore também é importante, porque tem a ver com a zeladoria, e isso é um assunto caro ao prefeito.
todos os dados, números que ele trouxe, talvez treinado ali pelo marqueteiro dele, porque ele seria questionado disso, não trouxeram tanta segurança. E os danos e a ajuda que a prefeitura vai fazer? Será que pensar até mesmo um seguro para essas pessoas, para esses lesados, né, nessas catástrofes naturais? E a Secretaria Especial de Mudanças Climáticas, que o Ricardo Nunes disse que teve, a criação dele dentro da prefeitura, será que é algo que realmente está provendo resultados e que poderiam ali ser melhor explorados? Então, por mais que o assunto amplamente foi debatido ali, do apagão, que é o tema central, do debate foi o tema central, ainda houve muita falta de aproveitamento do assunto para poder apontar não os culpados, mas as soluções neste momento, onde ainda a crise está instalada. Apontar os culpados, responsabilizar. Eu sei que a gente está em campanha e que faz parte do jogo até mesmo essa ideia, mas que é muito ruim porque priva o eleitor da real compreensão do problema e das suas saídas, dá mais palco para falácias e para factoides, como, por exemplo, o que o Boulos quer emplacar com essa história do sigilo bancário do Ricardo Nunes. Como um cidadão e como, inclusive, um político, o Ricardo Nunes não deve abrir o sigilo dele. Existe uma vida privada, né? Existe a declaração de bens, que é legítima, necessária pela justiça eleitoral, onde ele fez a dele. O Boulos também. O Boulos teve um crescimento de 8,4 vezes no seu patrimônio de 2020, com a última eleição que ele concorreu para prefeito em São Paulo, com agora. O Ricardo Nunes 0,1%. Isso é notícia que está no dia 1. E que a gente pode encontrar na Justiça Eleitoral. Então, quando ele fala de abrir sigilo, ele está querendo entrar em detalhes da seara da vida privada do Ricardo Nunes, onde a justiça tem que determinar a necessidade disso, né? Ele está invadindo um direito à privacidade, ao sigilo financeiro, sem que haja uma necessidade real. A questão lá de uma conta do Santander, onde ele teria recebido propina da prefeitura. Como é que está esse processo? O Nunes diz que ele não é citado. Como efetivamente está essa história fora do discurso da política? Então, isso é um assunto muito sério, né? Enfim, então, também ali foi falado dentro do debate ali entre os dois sobre a iniciativa privada, o trabalho com o setor público, as OS, a administração por hospitais privados de hospitais públicos e que tem resultados como o Hospital Menino Jesus ali, como o Nunes falou, que está entre os 10 melhores, enfim, do mundo, enfim. Dados que eu não apurei enquanto ele estava falando, mas que é interessante mesmo, o trabalho da iniciativa privada junto com o setor público, ele tem muito sentido, talvez a prefeitura, não conseguindo trabalhar só com seus braços, precisou contratar mais. A pandemia trouxe um pouco disso, né? A contratação dos leitos de UTI pelos hospitais privados, uma vez que o público não te dispunha de toda aquela estrutura para fazer ali o atendimento dentro do tamanho da demanda que se formou dentro, né, naquela situação de calamidade. Então, a iniciativa privada com o público, ela tem muito a contribuir. Não pode se demonizar a iniciativa privada, né? E também não pode se abster da regulação do setor público, como é o caso da ANEEL, que não foi criticada pelo Boulos, mas de fato tem sim uma grande responsabilidade pela questão lá do apagão. Mas, enfim, falaram um pouco sobre trânsito, falaram um pouco sobre, sobre aplicativo no que diz respeito aí ao rodízio, à mobilidade dentro da cidade, enfim, mas corredores de ônibus, mas ainda muito pouco do que se precisa efetivamente falar sobre a cidade de São Paulo, né, ciclovias, que foi uma iniciativa lá do Haddad, lá atrás, e que muito pouco prosperou nas gestões seguintes, né, em alguns lugares teve até um retrocesso, onde elas voltaram a ser vias, e a gente sabe que a bicicleta, a atividade física, ela tende a contribuir em outros fatores, inclusive na economia, no que diz respeito à saúde, não é mesmo? Então, é importante ter dentro do plano de governo a ampliação de ciclovias, a ampliação de ruas, como foi falado lá, vão ampliar, duplicar em Boimirim, o Boulos falou,
enfim, mas precisa pensar assim nas ciclovias, mas não só nas áreas nobres, como elas estão majoritariamente ali instaladas, mas na periferia, que também carece de outras coisas, é claro, precisa de outras estruturas, mas pensar na periferia como um lugar onde as pessoas precisam se mover através desses meios sustentáveis, inteligentes, ecológicos, até a prefeitura trazer um pouco mais de incentivo, de subsídio para a aquisição de bikes pelas pessoas, para que elas possam fazer esse trânsito aí dentro das ciclovias. Acho que faz muito sentido, né? Tinha até uma candidata vereadora, acho que Falcone, alguma coisa assim, que ela é uma ativista na causa, é uma cicloativista, e é bem interessante trazer essas pessoas. Não é porque o cara não ganhou para vereador, que ele não tem relevância, né? Que ele não poderia ser chamado ali para conversar um pouco mais sobre as suas propostas. Mas, assim, a questão ideológica também foi um pouco, trouxe um pouco ali no debate, onde o Boulos tem algumas posições com relação à segurança pública, o partido dele não tem mais, ó, tem, mas parece que ele trouxe uma nova roupagem dentro dessa eleição, enfim. Então, um pouquinho do resumo até aqui no final desse debate, que reúne aí no primeiro debate tradicional da Rede Bandeirantes, com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu sou o Carlos Santana, jornalista. Quero que você se inscreva aqui no nosso canal, que você comente um pouco sobre o que você achou a respeito da nossa abordagem, a respeito do que os candidatos trouxeram. Se você vota em São Paulo, se você não vota, em quem você votaria, para que a gente possa continuar aí desenvolvendo um pouco mais a respeito dessa campanha tão interessante, né, histórica da cidade de São Paulo. Além disso, quero que você acompanhe nas outras redes sociais, onde eu vou colocar aqui na descrição, para que você siga principalmente ali no TikTok, os nossos conteúdos você acompanhe no Instagram, para que nos stories, ou enfim, todo esse meio aí que eu utilizo para poder comentar um pouquinho, de uma forma mais direta, mais resumida, as notícias, você também possa me dar um feedback ali nesse projeto que está sendo agora mais fortemente nas eleições engajado. Então, eu quero continuar trazendo conteúdo de política, de economia, de comportamento, dentro dessa linguagem de quem consome rede social, mas quem não pode se desprender do jornalismo profissional, dos princípios éticos, de trazer os dois lados, enfim, de ter cuidado com as coisas também, né? Então, quero muito continuar aqui nessa jornada com você, agradeço muito quem continua até aqui, né, acompanhando esse react, e até a próxima. Tchau!